Esta manhã, quase deixei cair minha xícara de café. Uma notícia urgente apareceu na tela da Bloomberg. Shutdown do governo federal dos Estados Unidos. O governo fechou as portas. 800 mil servidores públicos entraram em licença não remunerada da noite para o dia. Os parques nacionais foram fechados. Até a distribuição de aposentadorias para idosos pode ser interrompida. Trabalho como analista de investimentos em Washington, D.C. há 12 anos. Sou responsável pelo mercado sul-americano na BlackRock. É a maior gestora de ativos do mundo. Para ser sincero, o Brasil sempre foi para mim um lugar perigoso. Um lugar onde se pode perder dinheiro. Vocês já devem ter visto nos noticiários. Impeachment de presidente brasileiro e a destruição da Amazônia. 600 mil mortes por Covid. A política está uma bagunça e a inflação não para de subir. As taxas de criminalidade são altas. Nos relatórios em minha mesa, sempre havia esta frase: investimento no Brasil requer abordagem cautelosa. Mas hoje, tudo está virando de cabeça para baixo. No momento em que o governo americano fechou as portas, o índice Dow Jones despencou 3%. A queda ocorreu em apenas 10 minutos. Meu colega ao lado tira o fone de ouvido e murmura. Desta vez parece diferente. É realmente sério. Respondo com calma. Vai ficar bem. Vai acabar em alguns dias. Mas não há convicção na minha voz. Na verdade, estou um pouco ansioso. À tarde, meu chefe me chama. Dá uma olhada no Brasil? Os clientes estão em pânico com a instabilidade dos Estados Unidos. Será que tem algo bom na América do Sul? Brasil? Pergunto surpreso. Lá é meio. Precisamos mover 320 milhões de dólares. Procure uma alternativa. 320 milhões de dólares. Em nossa moeda, isso é mais de 400 bilhões de wons. Esta noite, vasculhando dados sobre o Brasil, encontro um artigo interessante. É sobre o presidente Lula. Trump propôs se encontrar em sua mansão, mas Lula recusou. Ele disse que reuniões entre chefes de Estado devem ser oficiais na Casa Branca. Oh, bem assertivo. Penso. Mas e daí? Não é só um show? Sou cético. Sinceramente, não quero ir ao Brasil. Parece perda de tempo. Mas uma semana depois, agora, estou sentado em um avião para São Paulo. E o que vou ver será completamente diferente da minha imaginação. O avião pousa. É o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. No táxi a caminho do hotel, o motorista pergunta: Você é dos Estados Unidos? Ouvi dizer que o governo fechou por lá, né? Fico desconcertado. Um taxista brasileiro conhece as notícias americanas. Logo vai se resolver. Digo, forçando um sorriso. É mesmo? O motorista sorri. Nós também passamos por isso antes. Mas agora está diferente. O presidente Lula está fazendo um ótimo trabalho. Naquele momento, sinto que algo está estranho. Os Estados Unidos fecharam o governo, e o Brasil? Algo está funcionando. Na tarde seguinte, visito a sede do Itaú Unibanco na Avenida Paulista. É o maior banco privado da América Latina em São Paulo. Encontro o vice-presidente Carlos Silva em seu escritório no 30º andar. Você é de Nova York? Carlos pergunta, oferecendo café. Sim, vim da BlackRock. Vim para ver o ambiente de investimento no Brasil. O timing é interessante. Carlos faz uma expressão significativa. Vir ao Brasil justamente quando os Estados Unidos estão em shutdown. Coincidência? Respondo defensivamente. Será mesmo? Carlos sorri. Para ser sincero, nas últimas 2 semanas conheci pessoas como você. Todos de Wall Street procurando alternativas por causa do risco americano. Fico surpreso. Não sou o único. Mas o mais surpreendente é... Carlos se inclina para a frente. O Congresso brasileiro aprovou a reforma tributária no dia 28 do mês passado. Foi aprovada? Não consigo acreditar. Vocês sabem como é bagunçado o Congresso brasileiro?
São 513 deputados divididos em 23 partidos. É o Congresso mais fragmentado da história. Aprovar qualquer coisa lá é quase impossível. Como foi possível? Pergunto. Por causa dos Estados Unidos. Carlos diz com firmeza. Estados Unidos? O presidente Lula foi muito esperto. Ele continuou enfatizando isso em seu discurso no Congresso. Ele disse: olhem para os Estados Unidos. Vejam como o extremismo destrói um país. Nós não seguiremos esse caminho. Fico sem palavras. Até os deputados bolsonaristas, ou seja, a extrema-direita, ficaram quietos. Carlos explica. Com toda a nação assistindo ao chatidão americano, quem quer ficar do lado do extremismo? Ele mostra documentos. No início de setembro, a aprovação da reforma tributária estava em 52%. Após o chatidão americano, em meados de outubro, saltou para 68%. Fico chocado ao ver esses números. A opinião pública mudou 16 pontos percentuais em 2 semanas. É incrível. Então qual é o conteúdo da reforma? É simples. Isenção de impostos para quem ganha até 6 milhões de wons por mês. Em vez disso, cobramos 10% a mais de impostos dos ricos. Dos que ganham mais de 700 milhões por ano. Tornando justo. E o déficit fiscal? Na verdade, vai melhorar. Carlos diz com convicção. Com o aumento de impostos sobre os ricos, arrecadamos 5 trilhões a mais por ano. Quando o dinheiro vai para os pobres, o consumo aumenta. Então a receita de impostos sobre consumo também sobe. É um círculo virtuoso. Isso realmente funciona? Já está funcionando. As vendas no varejo no terceiro trimestre aumentaram 4,2%. A taxa de desemprego está em 7,8%, a mais baixa em 7 anos. Abro rapidamente meu laptop para verificar. Ele está certo. E tem mais uma coisa. Carlos acrescenta. O dinheiro está vindo da Europa e da China. Para onde? Para a Amazônia. Investimentos verdes. No dia seguinte, vou para Brasília, a capital. Tenho uma reunião marcada com um alto funcionário do Ministério da Fazenda. A vice-ministra Maria Helena é especialista com doutorado em economia por Harvard. Ouvi dizer que você é da BlackRock. Maria cumprimenta. Sim, estou conhecendo o ambiente de investimento. Bom timing. Estamos em um momento histórico de transformação. Está falando da reforma tributária? Não é só isso. Maria diz seriamente. A visão do presidente Lula é maior. Justiça econômica, integração social, proteção ambiental. Realizar essas 3 coisas ao mesmo tempo. É ambicioso. Mas é realisticamente possível? 6 meses atrás, eu também era cética. Maria admite honestamente. O Congresso está fragmentado, as finanças estão apertadas. Mas os Estados Unidos mudaram tudo. Estados Unidos? Vendo a política americana desmoronar, nosso povo percebeu. Eles pensaram, nós também podemos acabar assim. Maria mostra documentos. O presidente Lula disse no Congresso, olhem para Washington. Vejam como o extremismo destrói um país. Nós não seguiremos esse caminho. Vamos dialogar, negociar e avançar juntos. Após esse discurso, a atmosfera mudou completamente. Fico sem palavras. O Brasil estava usando o caos americano como lição. E estava impulsionando reformas domésticas. E a reação da comunidade internacional também é surpreendente. Maria continua. Especialmente a dos países em desenvolvimento. Que tipo de reação? Você sabe que o presidente Lula recusou a proposta da mansão de Trump, certo? Isso se tornou um símbolo enorme. O Brasil não é mais o quintal dos Estados Unidos. Somos uma nação igual. Índia, África do Sul, Indonésia. Esses países começaram a ver Lula como verdadeiro líder. À tarde, visito uma usina de energia solar nos arredores de Brasília. Queria ver pessoalmente o programa de investimento verde do governo.
Um engenheiro chamado José me guia. Mostrando uma colina coberta de painéis solares, ele diz: esta usina produz 150 megawatts por dia. É o suficiente para 120 mil residências. Impressionante. De onde veio o dinheiro? A União Europeia e a China investiram meio a meio. O total foi de 800 milhões de dólares, mais de 1 trilhão em nossa moeda. 1 trilhão? Fico chocado. Tanto dinheiro estrangeiro entrou? Isso é só o começo. José diz orgulhosamente. Só na região amazônica, estão planejados mais 120 bilhões de dólares. Isso significa 16 trilhões em investimentos. Mas o desmatamento da Amazônia não continua? Antes sim. José acena com a cabeça. Durante o presidente Bolsonaro foi terrível. Todo ano desaparecia uma área equivalente a 16 vezes o tamanho de Seul. E agora? José pega seu tablet e mostra um gráfico. Veja. O desmatamento diminuiu 45,7%. São dados do INPE. O governo Lula triplicou o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Ele até mobilizou o exército para impedir o desmatamento ilegal. Olho fixamente para esse gráfico. É verdade. A Europa viu isso e decidiu investir. José explica. A Europa é extremamente sensível a questões ambientais. Eles viram que o Brasil está protegendo a Amazônia e decidiram dar dinheiro. E a China? A China também tem razões políticas. É bom para eles que o Brasil se distancie dos Estados Unidos. Caminho entre os painéis solares pensando. O Brasil está usando o caos americano para conseguir dinheiro da Europa e da China. Bastante inteligente, né? Alguns dias depois, acontece a cúpula de emergência do BRICS mais em Brasília. BRICS significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Outros países Plus foram incluídos nesta reunião. Consigo entrar na sala de conferências com credencial de imprensa. O presidente Lula sobe ao palanque. Senhoras e senhores, estamos em um momento histórico. A voz de Lula ecoa pela sala. O sistema ocidental que lidera o mundo está tremendo. A democracia deles não está funcionando, a economia deles está instável. A sala fica em silêncio. Mas não nos reunimos aqui para rir do caos deles. Lula diz enfaticamente. Nos reunimos para mostrar uma alternativa. Um mundo mais justo, mais diverso, mais sustentável. Há aplausos e rompem. E a Declaração de Brasília é anunciada. Os pontos centrais são 3. Primeiro, não usar apenas dólares no comércio, mas também nossas próprias moedas. Segundo, criar um fundo de 130 bilhões de dólares. O fundo é para países em desenvolvimento compartilharem tecnologia e alimentos. Terceiro, nenhum país deve interferir indevidamente nos assuntos de outro país. Após a reunião, converso com diplomatas de vários países. Todos estão empolgados. É histórico, diz o diplomata argentino. Finalmente estamos fazendo nossa voz ser ouvida. Mas penso friamente. É impressionante, mas será realmente possível? Os países BRICS não se dão bem entre si. China e Índia estão brigando na fronteira. A Rússia está sob sanções ocidentais. Esses países tão diferentes realmente conseguem se mover como um só? E o maior problema: 88% do comércio mundial é feito em dólares. Mudar isso parece quase impossível. Volto ao hotel e começo a escrever o relatório. A Declaração de Brasília é simbólica. Mas seu efeito real será limitado. Essa é minha conclusão. Mas algo me incomoda. O que vi na última semana foi muito impressionante. Na manhã seguinte, encontro a vice-ministra Maria novamente. Desta vez quero perguntar honestamente. Vi a declaração ontem. Foi impressionante, mas... digo cautelosamente. Sinceramente, questiono a viabilidade. Os BRICS brigam entre si. E o domínio do dólar é muito forte. Maria sorri. É a reação esperada. Todo mundo de Wall Street pensa assim. Então o que vão fazer?
Vou responder honestamente. Maria diz. Nós também não acreditamos que tudo vai funcionar. Fico surpreso. Não esperava tanta franqueza. Então por que fizeram essa declaração? Estamos mostrando a direção. Maria explica. Não podemos eliminar completamente o dólar. Sabemos disso. Mas podemos reduzi-lo aos poucos. Por exemplo, 30% do comércio entre Brasil e China será em nossas moedas. É um pequeno começo, mas o começo é importante. E os conflitos internos do BRICS? Não tentamos fazer tudo junto. Maria diz. Nos movemos de forma flexível. Por questão, com países que podem cooperar. Energia renovável é liderada por Brasil e África do Sul. Questões alimentares pela Índia e Rússia. Aceno com a cabeça. Começo a entender aos poucos. Não queremos derrubar os Estados Unidos. Maria enfatiza. Isso é impossível e nem desejável. O que queremos é complementar. Que o mundo não seja construído olhando apenas para os Estados Unidos, mas sim por vários países juntos. Isso é possível? Já começou. Maria diz com confiança. Nos 22 meses desde que Lula assumiu, ele se encontrou com 46 chefes de Estado. Ele assinou 25 acordos comerciais. Metade com países em desenvolvimento. Quais são os resultados concretos? Maria mostra documentos. De janeiro a setembro, as exportações para a China aumentaram 32%. Para os Emirados Árabes 48%, para a Índia 27%. Enquanto isso, para os Estados Unidos diminuiu 8%. Fico surpreso ao ver esses números. O país estava realmente diversificando os parceiros comerciais. Claro que há problemas. Maria admite. Temos muitas dívidas, a inflação está subindo. As brigas políticas não acabaram completamente. E o futuro? Vamos devagar. Maria diz. Revolução não funciona. Mas se melhorarmos um pouco a cada ano, seremos um país completamente diferente. Daqui a 5 ou 10 anos. Esse é o sonho de Lula. Na última noite, encontro investidores locais em um restaurante sofisticado. Entre eles, um gestor de fundos de 60 anos chamado Roberto é impressionante. Você é dos Estados Unidos? Roberto pergunta enquanto serve vinho. Sim, trabalho na BlackRock. BlackRock. Roberto ri. Quando pessoas da BlackRock vieram há 10 anos, ignoraram o Brasil. Agora vêm para investir. Fico um pouco sem graça. É verdade. O mundo muda. Não é só o mundo que mudou. Roberto diz seriamente. O Brasil mudou. Ou mais precisamente, o Brasil se reencontrou. O que quer dizer? Por muito tempo sofremos com complexo de inferioridade. Roberto explica. Quintal dos Estados Unidos, país instável, país com muito crime. Isso éramos nós. Mas o que Lula está mostrando é um caminho diferente. Que nós podemos fazer nossa voz ser ouvida. Que não precisamos nos curvar aos Estados Unidos. Mas realisticamente. Não é perfeito. Roberto interrompe. Mas a direção está certa. Os Estados Unidos também não eram perfeitos. Mas a direção estava certa e se tornaram uma superpotência. Agora essa direção está tremendo, e nós estamos encontrando a nossa. Fico sem palavras. Invista. Roberto aconselha. Mas não pense em ganhar dinheiro rápido. O Brasil é um maratonista. Vai devagar, mas não para. Agora, no aeroporto de São Paulo, aguardo o voo para Nova York. Reflito sobre as últimas 2 semanas. Tenho um relatório de 140 páginas salvo no laptop. Releio a conclusão. O Brasil está aproveitando a oportunidade estratégica em meio ao caos político americano. E isso não é sorte. É resultado de uma visão clara e abordagem realista. O governo Lula não tenta derrubar os Estados Unidos. Em vez disso, está reconstruindo o lugar do Brasil no mundo.
Ele está amplificando a voz dos países em desenvolvimento. Não é uma revolução, mas é uma mudança significativa. E essa mudança vai durar. E a recomendação final: classificação de investimento em elevada. Proporção de investimento em expandir dos atuais 2,3% para 4,5%. Período de investimento em mínimo de 5 anos ou mais. Atenção, há riscos políticos, mas a direção é clara. O avião decola. As luzes de São Paulo vão ficando menores. Agora que voltei a Nova York, estou relatando ao vice-presidente Richard. Dobrar a proporção de investimento? Richard pergunta surpreso. Sim, essa é minha conclusão. Por quê? O Brasil sempre foi arriscado. Penso por um momento e respondo. O risco ainda existe. Mas as oportunidades são maiores. E o mais importante é que eles sabem para onde estão indo. Direção? Sim. Se os Estados Unidos perderam o caminho agora, o Brasil encontrou o seu. Não vão perfeitamente, mas pelo menos sabem para onde vão. Para o investidor, isso é o mais importante. Richard acena com a cabeça. Entendi. Vou submeter ao Comitê de Investimentos. Esta noite, olho novamente as fotos que tirei no Brasil. Vejo a foto noturna de São Paulo que tirei da janela do hotel. Inúmeras luzes cintilando. Essas luzes parecem diferentes. Não são tão brilhantes quanto Nova York ou Londres. Mas têm seu próprio significado. A luz de uma cidade que avança à sua maneira, no seu próprio ritmo. Percebo de repente que eu mudei. Neste momento, o mundo está mudando. O chatidão americano ainda continua. O Brasil não está perdendo essa oportunidade e está se movendo. Semana que vem, o Comitê de Investimentos da BlackRock revisará meu relatório. E provavelmente, 400 bilhões de wons irão para o Brasil. Isso é apenas o começo. Mais dinheiro e mais atenção fluirão para o Brasil. Porque o mundo está percebendo que os Estados Unidos não são a única opção. Que países como o Brasil também podem fazer sua voz ser ouvida. Eles podem crescer à sua maneira. E no centro dessa mudança, está o presidente Lula, de 78 anos. Tomo um gole de café e olho pela janela. As luzes de Nova York cintilam. Ainda é bonito. Mas agora eu sei que há muitas cidades no mundo que emitem uma luz tão significativa. E que essas luzes juntas criam um mundo verdadeiramente bonito. O Brasil me ensinou isso. E esse é o maior presente que estou recebendo agora. Amanhã de manhã, voltarei ao escritório. E na minha mesa, haverá um novo arquivo. Um arquivo escrito Brasil. Não mais como mercado arriscado, mas como terra de oportunidades. O mundo está mudando. Agora, neste momento.